Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para falar sobre direito administrativo. Meu nome é Adilson Pera e nós estamos dando continuidade à aula passada, que estávamos falando dos demais princípios aplicados à administração. Vimos a bitolinha chá em Paris, lembra? Vimos aula passada isso, o chá em Paris. Ficou faltando aí para a gente terminar essa parte de princípios, os três últimos princípios, que é a razoabilidade, a isonomia e a supremacia do interesse público. Bom, princípio da razoabilidade também é chamado de princípio da proporcionalidade, tá? Princípio da razoabilidade também é chamado de princípio da proporcionalidade. Gente, esse princípio, ele veda a aplicação de sanções, restrições, em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, tá? Então, trata-se de um princípio que estabelece aí uma relação entre meios e fins, uma adequação entre meios e fins, vedada a imposição de sanções, obrigações e restrições em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, tá? Então, quando a administração, por exemplo, aplica uma sanção superior à que deveria ter aplicado, é hipótese de violação ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, tá certo? A administração deveria ter aplicado uma advertência ao servidor, só que acabou aplicando uma demissão. Se ficar configurado, portanto, que a administração agiu com abuso, ela viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pera, nesse caso, a escolha da penalidade pela administração e a sua gradação comporta certa discricionariedade, certo? Comporta, sim, certa discricionariedade. No direito administrativo, você não tem aquela tipicidade cerrada, né? Você não tem necessariamente uma sanção para determinada infração, como ocorre no direito penal, por exemplo. Então, caberá à autoridade competente, no caso concreto, escolher qual a sanção que deve ser aplicada, a melhor sanção, né, a sanção cabível aplicada ao caso concreto. Só que se a administração aplica uma sanção superior à que deveria ter aplicado, o particular ou servidor pode levar a questão para a apreciação do Poder Judiciário. Bom, por que eu estou dizendo isso? Para chegar no seguinte: isso não é apreciação do mérito administrativo, Perá? Sim, isso é apreciação do mérito administrativo, que é conveniência e oportunidade. Então quer dizer que o Poder Judiciário pode interferir no mérito? Gente, o Poder Judiciário interfere no mérito se houver algum abuso por parte da administração que configure alguma ilegalidade. Caso em que o ato será anulado, não revogado. Revogar o Poder Judiciário não pode, né, se o ato foi editado pela administração, tá? Mas anular o Poder Judiciário pode, inclusive deve, né, se provocado e se o ato for ilegal, se houver algum abuso por parte da administração. Então toma cuidado com aquelas alternativas de questão de prova, falando que o Poder Judiciário jamais interfere no mérito administrativo, nunca interfere no mérito administrativo. Isso daí está errado. Está errado por causa do jamais, por causa do nunca. Aliás, apareceu na sua questão uma palavrinha dessa, você tem que tomar cuidado, porque normalmente tem pegadinha, né? Palavras como sempre, necessariamente, obrigatoriamente, nunca, jamais, em todos os casos, em qualquer hipótese. Cuidado, cuidado. Apareceu na questão de prova? Grifa, circula, faz algo para te chamar a atenção, grifando ou circulando, porque é indício de pegadinha, tá? Como é o caso aqui que nós falamos. Se aparece que o Poder Judiciário nunca interfere no mérito, jamais interfere no mérito, isso está errado, tá? A gente pode colocar que o Poder Judiciário não interfere no mérito do ato administrativo, salvo se houver algum abuso por parte da administração, que configure alguma irregularidade, caso em que o ato será anulado, tá bom? Exemplo fácil da gente guardar.
Aplicação de penalidade em medida superior àquela que deveria ser aplicada no caso concreto, tá? Viola a razoabilidade, viola a proporcionalidade. O Poder Judiciário pode apreciar, se provocado, a questão e anular o ato se configurada a ilegalidade. Tá certo? Tranquilos? Beleza. Gente, esse princípio da razoabilidade, inclusive, tem previsão lá na Lei do Processo Administrativo Federal, Lei 9784/99, se eu não me engano, no artigo 2º, tá? É importante essa lei, cai muito em concurso público federal. Já vou confirmar agora se está no artigo 2º, para não falar besteira aqui. Lei 9784/99, artigo 2º, parágrafo único, inciso 6. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 6, da Lei 9784/99. É a Lei do Processo Administrativo Federal. Olha o que diz esse inciso, já que eu abri o código, né? Vou ler. Adequação entre meios e fins. Vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. É o que prevê o artigo 2º, parágrafo único, inciso 6, da Lei do Processo Administrativo Federal. Tá certo? Lei 9784/99. Muito bem. Continuando aí, princípio da isonomia. Isonomia também é chamada de igualdade, né? Isonomia ou igualdade. Esse princípio ele estabelece que a administração deve tratar o administrado com igualdade, deve tratar a todos os administrados com igualdade, né? Sem favoritismos ou perseguições a quem quer que seja, tá certo? A administração deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual nos limites de suas desigualdades. É a chamada igualdade real ou material. Ok? Esse princípio é bem tranquilinho, o princípio da igualdade. Por fim, princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio é importantíssimo. Pelo princípio da supremacia do interesse público, o interesse público se sobrepõe ao interesse individual. De modo que, quando ambos eventualmente conflitarem, o público e o privado, o público vai prevalecer sobre o privado, sobre o individual. Tá? Imagina a seguinte situação. O particular é proprietário de um imóvel e cumpre a função social da propriedade. Então ele mora lá no imóvel, o imóvel está super conservadinho, o imóvel ainda tem um valor sentimental para o proprietário, porque pertenceu ao seu bisavô e veio passando de geração em geração. O imóvel está lindo, pintadinho, a grama carpidinha, a árvore podadinha, está lindo o imóvel. Ele tem esse direito à propriedade que é assegurado pela Constituição Federal e também cumpre a função social da propriedade que também é prevista na Constituição. Tá bom. Aí vem o poder público e quer desapropriar esse bem para a construção de uma estação do metrô. Então, você tem de um lado o interesse individual, o particular é contrário a essa desapropriação, e do outro lado o interesse público, que é a desapropriação para a construção da estação do metrô. Ambos conflitando, o individual e o público. Qual que vai prevalecer? O público. Então o bem será desapropriado? O bem será desapropriado, por conta da supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Agora, o particular, ele pode impugnar o ato editado pela administração. Ele pode se manifestar sobre os atos praticados pela administração. É por isso que esta supremacia, ela existe, mas ela não é absoluta. Porque os particulares podem se manifestar sobre os atos editados pela administração. Ele pode impugnar, por exemplo, o valor de indenização que foi atribuído ao seu imóvel. Então a supremacia existe, mas ela não é absoluta. Tá certo? Gente, quando se fala aqui supremacia do interesse público, o interesse público aqui tratado é o interesse público primário. Ou seja, é o interesse de toda a coletividade, né? É o interesse comum. Aqui é equiparado ao interesse coletivo. Não é o interesse da
administração tão somente, é o interesse de toda a coletividade. Esse é o chamado interesse público primário. Tá certo? Ok? Então o interesse público, ou seja, o interesse de todos, prevalece face ao interesse individual. Quantas mil pessoas aquela estação de metrô não vai beneficiar por dia, no nosso exemplo aqui, né? Que demos da estação do metrô. Tá legal? Gente, o princípio da supremacia do interesse público, ele fundamenta uma série de atuações administrativas. Como, por exemplo, as formas de intervenção do Estado na propriedade privada ocorrem com base na supremacia do interesse público. As formas de intervenção do Estado na propriedade privada são as desapropriações, os tombamentos, as limitações, as requisições, as servidões, ocupações administrativas. Todas as formas de intervenção do Estado na propriedade ocorrem com base na supremacia do interesse público. Tá? A possibilidade da administração revogar, alterar ou rescindir unilateralmente um contrato administrativo ocorrem com base na supremacia do interesse público. Se um contrato administrativo está causando prejuízo para a administração, ela tem que ter o poder de rescindir unilateralmente ou de fazer alguma alteração unilateral nesse contrato, com base na supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Tá? Também é com base nesse princípio que existem as cláusulas exorbitantes, né, nos contratos administrativos. Tá? É com base nesse princípio que é exercida a atividade de polícia administrativa. Então, esse princípio da supremacia do interesse público fundamenta uma série de atuações públicas da administração que visam a satisfação do interesse público. Tá? A gente também não pode esquecer de um outro princípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Tá? Trata-se da obrigação do agente de visar a satisfação do interesse público em suas atuações. Né? Ele não pode dispor de atingir o interesse público, ele não pode abrir mão de atingir ao interesse público, de satisfazer o interesse público. Tá certo? Ele tem uma obrigação, não é uma faculdade, né? É um poder-dever, tá? De exercer suas atividades visando a satisfação do interesse público. Tá certo? Então são dois princípios aí diferentes, né? A supremacia do interesse público, o interesse público se sobrepõe ao interesse individual, prevalece face ao interesse individual, e o outro princípio é o princípio da indisponibilidade do interesse público, né? O agente não pode abrir mão de atender ao interesse público. Há quem diga, inclusive, que o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público são os pilares, são as bases do direito administrativo. Tá legal? Ok? Muito bem. Então, com isso, eu encerro essa parte de princípios aplicados à administração pública e coloco aí para vocês os meus contatos. Estamos à disposição aí para solucionar dúvidas ou demais problemas, tá certo? Pessoal, muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau.